E eu queria lançar essa pergunta inicial, depois com certeza vai ter mais e tal. Mas o que é uma seita, afinal? Então, esse termo está caindo em desuso academicamente, mas eu vou apresentar a definição clássica e a definição que a gente vai trabalhar aqui hoje, vamos assumir aqui hoje. Classicamente, tem 3 coisas que vocês vão encontrar na literatura da antropologia, das ciências sociais em geral, que são 3 termos que a gente tem que entender: religião, seita e culto. Classicamente, nos textos mais antigos, de décadas atrás, isso vai aparecer. E aí, tem uma espécie de ordem aí. Vamos pensar em religião primeiro, né? Que vocês conhecem bem, são sistemas organizados, com hierarquia, um sistema de crenças e ritos, que já é bem estabelecido socialmente, etc. Então tá lá a religião. E aí, dentro daquela religião maior, tem uma galera lá dentro que por alguma razão sai. Um pessoal que está insatisfeito, um pessoal que discorda, por algum motivo político, teológico ou mais pessoal, juntam a meia dúzia ali e sai de dentro e funda um negócio novo. Aí essa galera era chamada de seita. Então ela derivou daquela maior, da religião. E culto seria um negócio que não brotou de uma maior. Claro que as pessoas tiveram uma história, né, para formar um culto, mas aquela teologia deles, aquele conjunto de crenças é um negócio meio sem uma raiz muito clara. Para dar um exemplo literário bastante conhecido, se vocês lembrarem daquele escritor H.P. Lovecraft, que escreveu O Chamado de Cthulhu e outros contos bem legais, mas apesar de ser uma figura, ele como pessoa bastante controversa, se vocês se lembrarem lá, tinha os cultos que cultuavam os seres espaciais, lá no Cthulhu e outros. Então aquela galera que ficava lá no Polo Norte, lá, cultuando e tal, não era cristão, não era hindu, não era budista, não era nada. Então, essa distinção clássica que havia antigamente, religião, seita e culto. Só que, como esses termos seita e culto, eles acabaram adquirindo uma conotação muito pejorativa, então, automaticamente, quando você usa, alguém está lá de prontidão para dar um juízo de valor negativo, esses termos foram deixando de ser usados. Cada vez mais. Então, hoje, pelo menos academicamente, é bastante difícil você ver algo sendo rotulado como seita ou culto. A gente usa mais o termo novos movimentos religiosos, que aí é um termo mais neutro, né? Mais clean. E aí não está implícito nada que denote algo negativo. Aí você explorando mais fundo, você pode encontrar isso ou não encontrar. Mas como a gente hoje aqui está falando para uma audiência maior, esse rigor acadêmico a gente pode dar um passo atrás, eu já fiz o disclaimer. Então o que a gente está chamando de seita aqui são esses grupos, a princípio, menores, mais fechados, que tendem a trabalhar com isolamento social, então eles estimulam que os membros fiquem isolados da sociedade, se afastem da família, se afastem dos amigos, se for possível, saia até do emprego, use menos rede social, essas coisas. Trabalha muito com essa perspectiva do medo, de botar a galera meio pilhada, tipo, se você se afastar da gente, vai acontecer alguma coisa, ou você vai para o inferno, enfim, tem várias possibilidades aí que a gente pode aprofundar. E eles normalmente têm um líder dominador, bastante carismático e bastante sufocante. Então, tendo essas características básicas, né, isso acaba criando um cenário também para eventuais abusos. Não necessariamente todos esses grupos têm abusos, mas cria-se um cenário ali que muitas vezes acontece. Se tem essas características, a gente está aqui provisoriamente chamando de seita. E tem a ver com o tamanho, porque você pode dizer que existe alguma seita gigantesca? Então, se ela ficou gigantesca, a princípio é porque ela adquiriu certa condição social, né? Certa notoriedade, certa relevância social. E aí a gente já poderia pensar que aquilo está se transformando numa religião. Esse é mais um motivo, essa coisa de, se você vai a fundo nessa distinção entre religião, seita e culto, você vê também que a coisa não é tão separadinha na prática. Tem ali um olhar, muitas vezes, colonialista, tem um olhar ali, muitas vezes, de... até aqui a gente estava conversando em off, né? Uma frase lá do George Bernard Shaw, né? Aquela ideia de seita é a religião do outro, né? Então, se a gente olhar no detalhe, a gente vai vendo que esses termos, a princípio, são meio dispensáveis, porque a coisa não é tão óbvia, tão separadinha. Vai ter grupos grandes, por exemplo, que por razões sociais, de rivalidade e tal, vão ser chamados de seita. A gente vê isso em alguns grupos evangélicos. Às vezes separa uma igreja de uma outra, e eu já vi, né, a gente já viu isso acontecer, tem registro na literatura, daquela igreja chamando a outra de seita. Mas aí, às vezes, essa aqui que foi considerada seita já está até maior do que aquela. Entende? Então, esses motivos vão fazendo a gente ficar com o pé atrás. Mas sempre que a gente falar de seita aqui hoje, vocês entendam que nós estamos falando, a princípio, a não ser que a gente aprofunde, mas a princípio a gente está falando desses grupos um pouco menores, a tendência, mais isolados socialmente, com líderes dominadores e carismáticos,
e que trabalham com essa lógica do medo e do isolamento. Como que uma pessoa entra numa roubada dessa? Como que começa esse processo? Então, cara, isso é um assunto interessante, porque aí já entra mais na minha área, né? Eu não sou historiador, né? Eu não sou nem da antropologia exatamente, apesar de eu estudar ciências da religião também, faço parte de um laboratório que estuda isso na PUC. Eu sou da psicologia, né? De origem. Então, essa parte está mais próxima, entender o perfil psicológico dessa galera. E aí a gente vê duas coisas. Uma é que, de fato, existem certas características que aumentam a probabilidade de uma pessoa entrar num grupo desse. Outra coisa é que essas características não são uma receita de bolo determinista. Então, às vezes, a pessoa tem todas essas características e não vai entrar, e às vezes a pessoa não tem nenhuma delas ou quase nenhuma e está lá por alguma razão. Tá? Então, tentem ver o que eu vou dizer agora, essas características, não como algo determinista, e sim como algo que aumenta a probabilidade. Bom, algumas dessas características são a pessoa ter um vínculo social frouxo, inclusive com a família. Então, se ela tem pouca rede de suporte, é uma pessoa meio marginalizada socialmente, sabe? Uma pessoa que sofre muito bullying, uma pessoa que ninguém gosta muito, que a família meio que despreza. Quanto mais desprezo, quanto mais falta de amarra social ela tem, maior a chance dela embarcar nessa. Porque uma das coisas que esses grupos fazem é aquilo que nos relacionamentos românticos a gente chama de love bombing, né? Uma tradução razoável é bombardeio amoroso, bombardeio de amor. Então, a pessoa é recebida, acolhida, abraçada, é dito para ela que ela é muito especial. Então, imagina, você é um pária, ninguém gosta de você, e de repente chega uma galera que fala, vem aqui, tal, você é importante para nós, que bom que você veio, todo mundo abraçando, todo mundo beijando. É muito... Léo, isso pode ser feito nos dias de hoje via TikTok, né? A pessoa conversa e cria vídeos para criar essa falsa intimidade. Você está falando como uma espécie de recrutamento prévio virtual? É um recrutamento virtual, no sentido de que, como você falou, a pessoa está marginalizada, mas às vezes, hoje em dia, como a gente tem uma tribo global, pode ser um cara que está marginalizado, e aí de repente você fala, pô, estou aqui na igreja, ou estou meus pais, né? O cara se sente um pouquinho afastado, e aí de repente aparece alguém que fala assim, eu sou diferentão, eu sou satanista, eu sou muito louco e tal, e agrega esse pessoal, ele age totalmente imparcial, não precisa ser como era antigamente, né? Que a pessoa tinha que ir no meio da praça e falar as maluquices. Hoje em dia, no Instagram, no TikTok, essa pessoa pode aparecer extremamente carismática e apelar para essa pessoa que está isolada em casa. Com certeza, a gente está vendo isso acontecer com tribos urbanas diferentes, mas isso pode acontecer por qualquer via, porque a internet ela meio que não cria nada, né? Ela exacerba coisas que nós já temos mais elementares. Então, a internet multiplicou as possibilidades e a gente vê alguns desses grupos se multiplicando pela internet. Na minha pesquisa de doutorado, eu investiguei alguns desses grupos de perto, né? Eu me inseri, convivi com eles, morei com alguns deles, e deu para ver o tanto que, por exemplo, alguns deles usavam a estratégia de ridicularização. Então, como é que eles faziam? Eles falavam coisas muito absurdas na internet, às vezes na TV, e aquilo 99,9% das pessoas acha graça, aponta o dedo, ridiculariza. Mas tem aquele 0,1% que vai olhar e falar, interessante. E aí, esse 0,1%, em termos absolutos, é muita gente. Né? Como você disse, essa questão da aldeia global, o número de pessoas que você acessa é enorme. Então, se você chama atenção, viraliza, vira meme, vai ter aquele 1% ali que vai... Isso é muito verdade. Desculpe interromper, Léo, mas quando eu tenho que falar isso, porque todo 1º de abril, no Morte Súbita, a gente coloca um post mais absurdo que a gente pode pensar. Coisa assim, mais absurda possível. A última vez foi a Reza Brava Quântica do São Cipriano. E todo ano tem gente que leva a sério, que pergunta, quer saber mais, onde é que eu encontro, quanto é que custa. É isso que eu tô dizendo. Pega, sabe? 99% das pessoas vai dar risada, mas 1% vai entrar. E eu vi isso acontecer. Eu entrevistava as pessoas, né, quando elas chegavam, as primeiras, batia papo lá, e muitas falavam isso, minha família, todo mundo riu, todo mundo gozou, mas eu fiquei pensando, será que não tem algo aí? Então a internet, ela acaba possibilitando isso, sem dúvida.